que eu trouxe aqui para vocês. Essa passagem de Jesus, que ela é alencada em 3 evangelhos. O de Marcos, eu vou ter pequenininho aqui, ó, no slide. O de Marcos, o de Mateus e o de Lucas. Esses 3 evangelistas vão falar dessa passagem, vão falar das coisas mais importantes, mudando um detalhe ou outro que a gente vai falar hoje à noite aqui sobre elas também. Mas a questão é, um ponto que me chamou a atenção muito, que a gente já vai ler, no próximo slide eu já coloco toda a passagem ditada por Marcos. Um ponto que me chamou muita atenção foi Jesus dormir. Eu já estudo, né? Eu leio o evangelho há alguns anos. E raramente a gente escuta se falar de Jesus assim, nessa posição de descanso, nessa posição humana, né? Até assim, ele aparece com raiva, né? Assim, sentindo sentimentos humanos, mas dormindo durante uma tempestade. E eu fiquei, gente, eu tenho que dizer isso, eu tenho que entender. Obviamente, é um assunto muito complexo para trazer para as crianças, a gente focou em acalmar a tempestade, que era toda a razão do simpósio, mas eu fiquei comigo, isso é o tema para uma palestra, porque eu quero desenvolver esse tema, eu quero entender o que significa Jesus dormir. Jesus entrar num barco com várias outras pessoas, com pessoas que ele convidou, no meio de uma tempestade dele dormir, o que é que isso vai significar? E quando Tânia me convidou, eu disse, nossa, tem a palestra. E aí eu fiquei só esperando chegar o dia da palestra e comecei essa pesquisa. Vamos entrar aqui. Hoje eu vou trazer para vocês tudo que eu descobri, tudo que eu entendi e que eu acredito que foi bem bonito. Eu espero que vocês tenham a mesma impressão no final. Essa aqui é a passagem como foi escrita no Evangelho de Marcos, tá, gente? E, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para o outro lado. Tá, antes disso, deixa eu dar só uma introdução. Jesus tinha passado o dia todo em Cafarnaum, fazendo aquelas reuniões que ele fazia à beira do lago, né? Reunia aquele monte de pessoas. Ele passou o dia curando enfermos. Jesus, naquele tempo, usava um corpo físico, né? E a gente sabe o que o cansaço faz com o nosso corpo. Então, ao fim desse momento, eles passaram o dia todo, já era tarde da noite, Jesus entrou no barco. Não diz ali que ele estava primeiro, mas a gente só vai ver isso quando Lucas descreve. E entrando no barco, convidou a todos os discípulos. E aí a gente começa a passagem. Naquele dia, sendo já tarde, ele disse-lhes, passemos para o outro lado. Lucas e Mateus, ele já descrevem assim, passaremos ao outro lado. E foi assim, essas foram as palavras de Jesus. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. Jesus já estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. Levantou-se grande temporal de vento e subiram. Levantou-se grande temporal de vento e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe, Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros, mas quem é este a que o vento e o mar lhe obedecem? Quando a gente lê essa passagem de Jesus, para mim ela é completa. Ela é completa no momento de transição que a Terra está vivendo. Ela é completa nos medos que a gente ainda carrega. Ela é completa na falta de fé. Ela é completa em entender, em acreditar que Jesus está do nosso lado, mas não completamente entender o que isso realmente significa na vida da gente. E a gente vai desvendando ela pouquinho a pouquinho. Eu vou começar a primeira parte, quando ele diz assim, gente. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para o outro lado. Paulo, ele diz para a gente que na vida de Jesus, quando Jesus veio, né, quando Jesus estava encarnado, nesse tempo de Jesus, a gente entende que ali era a nossa, um mar que mostra a nossa maturidade espiritual. Antes de Jesus, a gente sabia que houveram vários mensageiros, certo? Vários deles. Isaías,
Moisés, tantos que o judaísmo, e em outras religiões, porque os mensageiros do céu, os mensageiros enviados por Deus, eles apareceram no globo terrestre, em várias religiões diferentes, trazendo uma mensagem una. Eles não falavam do mesmo Deus, mas eles falavam do amor. E uma grande maioria deles também falava já da reencarnação. Então, eles iam trazendo, naquele momento de infância espiritual da humanidade que estava encarnada, eles iam trazendo essa mensagem. Com a vinda de Jesus, Jesus trouxe a verdade. Jesus trouxe a nossa maturidade. A gente começou a passar a entender mais, a conhecer um pouco mais, porque a verdade estava ali, a verdade encarnada. O verbo estava ali, foi encarnado. E a mensagem, ela foi disseminada pelo mundo inteiro. Então, a quem tomava conhecimento da mensagem, obviamente não foram todos nós, né? Mas quem tomou conhecimento da mensagem que quis segui-la, já disparou na sua evolução bem rápido. Aqueles que tomaram conhecimento da mensagem e não a seguiram, foram, né, capengando ao longo dos milênios e continuam até hoje. Mas é naquele momento em que a gente diz que a Terra, a humanidade encarnada, ela deixa de engatinhar. Paulo tem uma passagem muito interessante que ele falava assim: quando eu era criança, eu agia como criança, eu falava como criança, eu andava como criança. Agora que sou adulto, não uso mais as coisas de criança, não me comporto mais como criança e tenho que me comportar como um adulto. Além quando Jesus fala para a gente, passemos para o outro lado, é o convite à mudança. Nós estamos de um lado, no lado da ignorância. Hoje, nós precisamos passar para o outro. Gente, ele falou isso há 2000 anos atrás, mas se ele repetir isso hoje, eu não sei quem vai. Eu não sei se ainda vai todo mundo. O convite é o mesmo. Nós estamos de um lado, nós estamos num mundo de provas e expiações, e estamos sendo convidados a passar para um mundo de regeneração, o mundo do outro lado. Nós estamos sendo convidados todos os dias, através de tantos sinais, através de tantas oportunidades, a navegar com ele para o outro lado. E ele afirma, como eu disse a vocês, que nos outros dois evangelhos, a tradução a gente sabe que vai se perdendo um pouco. Mas tanto Mateus como Lucas, eles colocam essa palavra de Jesus, passaremos para o outro lado. Ele afirmou que a gente passaria. Ele não disse as condições às quais a gente ia passar, porque tem várias variantes, né? Existem variantes, cada um de nós vai dizer, a passagem é una, né? Mas ele afirmou, nós passaremos, nós chegaremos do outro lado. E aí, ele segue. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco. E havia também com ele outros barquinhos. Primeiro ponto, deixando a multidão. Quando Jesus fala, deixem a multidão, deixem aqueles que se agregam com você, ele convida a gente ao abandono dos velhos costumes. Não só ao abandono dos velhos costumes, ao abandono de todos aqueles que se colocaram na nossa vida, nos atrasando em determinada forma. Eu vou falar um pouco de comportamento de manada. Às vezes, quando a gente está junto no desespero, quando a gente está junto na alegria, mesmo que a gente tenha a nossa própria individualidade, a gente acaba fazendo tudo que todo mundo está fazendo. Então, quando ele diz aqui, abandonem a multidão, olhem para si, deixem de agir como todo mundo está agindo, deixem de fazer o que todo mundo está fazendo de errado, deixem de usar isso como desculpa, olhem para vocês, abandonem e venham comigo. O segundo ponto é que quando a gente abandona, olha o tanto de gente que vive ao nosso redor, o número de pessoas que vão ser influenciadas por tudo que a gente faz e a forma com que a gente faz. Filhos, maridos, família, amigos, colegas de trabalho, todos aqueles que estão ao nosso redor. Todas essas pessoas que constantemente convivem conosco. No momento em que a gente faz uma mudança de comportamento, no momento em que a gente abandona uma multidão, essa multidão até e segue um caminho diferente, isso é observado ou não é, pessoal? É impossível que isso não seja observado, certo? Isso vai ser observado. Nem sempre seguido, mas vai ser observado, principalmente para quem está muito próximo da gente.
Então, quando ele fala que haviam outros barcos, ele fala de todos aqueles em que nós vamos influenciar com o nosso comportamento, com a nossa mudança. Seja ela positiva ou seja ela negativa. Não eram todos, mas haviam aqueles que os seguiam também. E nossa travessia, como eu coloquei aqui nessa observação da gente, é nossa e nossa apenas. Mas a responsabilidade de que a gente tem de induzir, de coagir, de ensinar, de exemplificar, ela não nos deixa de seguir. Ela está com a gente o tempo todo. Lembre-se que a gente vai ser, está no livro dos Espíritos, a gente vai ser cobrado pelo bem que fizemos, pelo mal que nós seremos responsabilizados pelo mal que fizemos e pelo bem que nós deixamos de fazer. Certo? Mas o que é que eu faço? Quando eu digo isso, abandono, eu já estou falando aqui, gente, vamos abandonar a multidão, vamos seguir Jesus, todo mundo, a minha caminhada é minha somente. Eu estou falando que a gente precisa seguir, a gente precisa abandonar todo mundo. Ah, meu marido não acredita no que eu acredito, meu marido tem uma religião diferente, ah, meus filhos já cresceram, não estou nem aí para o espiritismo que eu falo, não acredito nem em Jesus. Aí todo mundo que eu converso é todo mundo meio torto, assim. Ninguém tem assim, tenta se melhorar, ninguém faz nada. O que é que eu faço? Eu corro e vou morar no deserto? Não. A evolução ela nunca vai acontecer se a gente ficar sozinho. Não é verdade? Não tem como. O ser humano, isso também está no livro dos Espíritos, isso se repete no livro dos Espíritos e no Evangelho, que o ser humano, ele nunca vai atingir a evolução espiritual vivendo sozinho. Sabe por que não, pessoal? Porque é no outro que a gente se enxerga. Nessa mesma passagem que Paulo falou aquilo para vocês, no finalzinho dela ele comenta assim, que no início é um espelho embaçado, mas no final nós vemos o nosso reflexo. Que aí eu acho que é quando o autoconhecimento se completa, sabe? Quem sou eu para desvendar as passagens de Paulo? Mas foi assim que eu entendi. Porque é no outro que a gente se enxerga. É no defeito do outro, é naquilo que a gente odeia no outro, que a gente olha para dentro de si, que a gente reconhece o que tem em nós. Então, como é que a gente vai evoluir se a gente está sozinho? Se a gente se isola, como é que a gente vai ser testado? Como é que a gente vai saber quando a gente vai sentir ódio, amor? Quando a gente vai sentir aspereza por alguém? Como é que a gente vai melhorar aquele sentimento? Como é que a gente vai ter várias experiências? Como é que a gente vai poder trocar as experiências se a gente se isola do mundo e se a gente não se dá? O problema maior aqui, gente, não é acertar da primeira vez, mas é se dar as experiências, é se abrir para as experiências, para que elas nos mostrem qual é o caminho a ser tomado, usando o bom senso e acreditando em quê? Que a gente nunca está sozinho. Ai, não sei para onde ir, não sei o que fazer, eu estou desnorteado. Você tem um guia e modelo. Você tem alguém que está no seu barco. Está em silêncio, parece que está dormindo, mas ele está, e ele sempre esteve. Muito antes dele vir aqui, ele já estava. Levantou-se grande temporal. Eu tenho que ler ali, porque tem uma coisa que não foi. Levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Vamos lá. Se a gente parar para olhar, esses pescadores, gente, isso aqui era o Mar da Galileia, que era um lago gigantesco, mas era um lago muito grande mesmo, que tinha tempestade, tinha onda, né? Não é esses laguinhos que a gente conhece, não. Esses pescadores que estavam com Jesus, esses homens pescavam nesse Mar da Galileia. Eles iam e voltavam. Se sabia que esse Mar da Galileia tinha umas tempestades por enquanto, né? De vez em quando elas aconteciam. E é muito. A gente tem que parar e observar o medo, o desespero que esses homens entraram quando a tempestade começou. Eu tenho certeza que todos eles já tinham enfrentado aquelas tempestades várias vezes, mas eles se acharam que porque Jesus estaria naquele barco, que a travessia seria calma e tranquila. Às vezes, quantas vezes a gente age tão ingenuamente quanto a nossa caminhada, né? A gente começa, a gente se planeja, né? A gente planeja o futuro. Ah, eu quero fazer isso, eu vou fazer aquilo. Ou a gente, quando vai... Vamos usar aqui um exemplo, quando a gente vou fazer uma viagem. Quando eu vou fazer uma viagem, eu vou ver onde é que eu vou ficar, eu vou escolher a roupa adequada para o clima do lugar que eu vou, ver a quantidade de dias que eu vou ficar, como eu vou e como eu volto. A gente faz todo um planejamento, certo? Mas quantas vezes a gente planeja a tempestade? A gente planeja o infortúnio, o que pode dar errado.
Quantos de nós realmente se prepara para isso? Entende que isso vai... Porque a humanidade não está completa, né? Basta um Covid da vida vir aí para a gente agir feito, né? Seres humanos muito antes do tempo de Cristo. A gente virar louco, brigar um com o outro, colocar arma na cabeça dos outros. Assim, precisa de muito pouco para que a gente saia completamente do eixo, para que a gente saia dessa norma de sociedade. Então, a gente não está pronto. E eu queria... E a vinda à Terra é um ponto que eu queria levantar. A Terra não é um resort. Eu vi isso na palestra de Rossandro e eu achei assim. Quando ele falou, eu disse, como assim, Rossandro? Gente, ele diz assim, pessoal, eu gostaria de informar vocês que a Terra não é um resort. Você não, a Terra é um mundo de provas e expiações. Você não veio passar férias. Você veio aprender. Você veio espiar. Você veio tentar, com todas as suas forças, evoluir um pouquinho. Então, por favor, vamos deixar de ser ingênuos e achar que porque Jesus está do nosso lado e está dentro do barco, que não haverão tempestades. Vamos começar a se planejar. Vamos começar a fazer uma revisão. Vocês já observaram que, obviamente, né? Vocês sabem que morre muito mais gente em acidente de carro do que em avião, certo? Por quê? Principalmente por causa da pessoa que está no controle de tudo aquilo. Alguns estudos que eu estava olhando na pesquisa para essa palestra, eles mostram o seguinte. Meu irmão é piloto, tá? Então eu posso bem falar disso do treinamento dele. Pilotos, eles são treinados para falha. Obviamente, eles têm aquela parte, uma parte do treinamento, ensinando o botão, que liga, que desliga, que é um monte de coisa assim, né? Aquela parte técnica do avião. Mas a maior parte do treinamento de piloto, tem alguém aqui que pilota, gente? Pilota avião. A maior parte do treinamento, a maior, assim, ó, vou dizer 80% do treinamento de um piloto é para queda, é para a hora da tempestade, é para a hora da necessidade. E quem é que dirige o carro? A gente dirige com aquela luzinha amarela acendendo no motor. A gente dirige quase acabando a gasolina. Eita, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar. Eu vou só ali. A gente dirige com um pneu meu careca. Às vezes com 2, 3 pneus meu careca. Quem pilota um avião não faz isso. O mindset dessa pessoa é se preparar para tudo que pode dar errado e saber agir naquele número de coisas que podem dar errado. E ele disse para mim, Daisy, num voo em que nada balançou, em que todo mundo, quando a gente levanta e pousa, faz assim, nossa, que maravilha, só teve um pouquinho de turbulência, não é? Vixe, que voo maravilhoso. Ele disse, você não tem ideia da quantidade de coisas que aconteceram e que poderiam ter sido catastróficas para todo mundo. E que por causa do nosso treinamento, que tem que ser renovado a cada 6 meses, de coisas que eles descobrem, né? Aquilo não aconteceu, porque eles se preparam para o pior. E como é que a gente se prepara? Como é que a gente se prepara aqui para essa vida? A gente se prepara nem para viagem de carro. Quanto mais para a vida que a gente não... Quanto mais para essa travessia de anos que a gente vai fazer, mas tem como se preparar. A gente vai ver um pouquinho mais na frente. Quando chega a tempestade, a maioria das vezes ela pega a gente despercebido. Quem aqui nunca disse? Eu nunca pensei que uma coisa dessa fosse acontecer comigo. Eu sei. Eu tenho aqui, meu Deus. Com esses anos que eu tenho de vida, eu já repeti isso milhões de vezes. Eu não acredito que uma coisa dessa aconteceu. Porque isso nunca passou pela nossa cabeça. A gente foi ingênuo o suficiente que achar que a travessia ia ser numa piscina e não no mar revolto do resort. E não no mundo de provas e expiações que a gente tá. Mas aí a gente vê. Muitas vezes, a gente sabe, mundo de provas e expiações, a gente sabe, né? Acredito que todo mundo que está aqui acredita na reencarnação. A gente sabe que muitas dessas questões, muitas das tempestades que a gente enfrenta, elas foram criadas em uma vida que a gente sequer lembra, né? Elas estão aqui, elas estão acontecendo para nos dar uma outra oportunidade de quitar com a justiça divina o que, não vou dizer que a maioria das vezes nós mesmos provocamos, mas para quitar algo que está em desequilíbrio com a justiça divina. Então, são oportunidades, certo? Mas e as outras tempestades? E as tempestades que a gente cria? E as tempestades desnecessárias?
aquelas que a gente cria porque a gente não se conforma com a vida que tem e passa a reclamar ou buscar uma vida que a gente não precisa ter. A gente se incomoda com o que o vizinho tem e aí a gente tenta lutar feito um louco, perdendo a infância de filho, perdendo anos de trabalho, só para conseguir algo que sequer estava na nossa programação conseguir. Muitas vezes expectativas de coisas que não estão para a nossa programação, deixando de passar a nossa atenção para aquelas coisas que estão ali na nossa frente. Muitas vezes as nossas ações, elas são as causadoras das tempestades que a gente está. E olha, quando a gente vai olhar capítulo 13 do Livro dos Espíritos, eu acho que na terceira parte, pessoal, 713 é o número da questão, vai falar que a maioria das provações que a gente passa encarnados, a maioria, somos nós que trazemos para nós. Somos nós que trazemos aqui nessa encarnação mesmo, somos nós que provocamos. Por desobservância, por como a gente age, por como a gente vem aqui, ó, e reza, 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 pede, pede, pede. Meu Deus, me dê saúde dos meus filhos, traga paz para minha casa, traga paz para minha família, aquela confusão danada no WhatsApp. Traga discernimento, aquela brigada com a família toda, todo mundo com raiva de todo mundo, é mãe, primo, traga discernimento para eu lidar com meus filhos que não me respeitam, aquela, me dê calma para lidar com meu marido, ou com a minha esposa. Me traga verdade, esse povo é tudo mentiroso, cada um criando uma coisa. Mas o que é que eu professo para minha vida? Quando eu recebo aquela mensagem daquela pessoa que está querendo fazer uma confusão, e eu sei que aquilo vai gerar confusão, eu mando mensagem, eu boto lá no grupo da família, eu mando para uma terceira pessoa, ou aquilo se acaba comigo, aquilo encerra comigo, chegou ali comigo e ali morreu. Onde é que eu fomento a fofoca, a discussão, a confusão? A paz. Nós estamos pedindo paz ao mestre da paz. Eu me ponho numa situação de paz, a maioria das vezes. Quando eu estou no meio da minha tempestade, eu procuro a minha paz, eu procuro me pacificar, eu procuro pacificar a minha mente. A minha saúde, que não é só física, pessoal, é mental e espiritual. Eu procuro alimentar corpo, mente e espírito. Mente e espírito estão ali no mesmo patamar, mas quando eu digo espírito, eu falo da minha religiosidade. Eu busco algo maior que eu, que não precisa ser Deus, necessariamente, se você não acredita em Deus. Mas eu procuro a espiritualidade, eu procuro algo maior que eu procuro o Criador, o que originou toda a criação, seja lá que nome eu dou a ele. Eu procuro essas coisas, eu procuro a minha paz. Então, como eu me ajoelho para pedir? Ou não? Como eu me concentro para pedir tudo isso se eu não tenho condição de fomentar? E aí Jesus acorda, né? E aí ele olha pro barco. Ele faz, eu tô vendo essa tempestade aí. Meu Jesus fala assim, vão se acostumar, né, nas minhas palestras. Eu tô vendo essa tempestade aí, mas foi você que criou, né? Eu vou até ajudar aqui, né? Vamos ver se a gente tem aquele merecimento. Eu vou até ajudar aqui, mas vão vir outras, viu? Eu só aviso, vão vir outras. A saúde tá pedindo saúde e você continua tratando o seu corpo como um lixo, continua comendo desregradamente, continua fazendo o que não deveria, continua indo para ambientes tóxicos com pessoas tóxicas e não muda a sua atitude. Se você não muda a sua atitude, o resultado sempre vai ser o mesmo. Essa tempestade aqui ela vai se repetir. Embora eu garanto que a travessia vai acontecer. Mas e aí, Deise, como é que a gente faz? Como é que eu não gero as minhas tempestades? Fico conhecer. Porque, gente, ó, conhecer a tempestade criada na fofoca do WhatsApp, na confusão do grupo da família, nas brigas entre não sei quem, não sei quem, se meter nisso é fácil, porque tá ali, tá palpável. Tá instigando algo que tá aqui na superfície da nossa pele. Aquelas vicissitudezinhas que a gente tem da ira, de falar, da inveja, aquela coisinha pequena, do orgulho, do poder, tá incitando o que tá aqui. E o que não tá? E aqueles comportamentos que a gente repete com os nossos filhos, com o marido, com todas aquelas pessoas que a gente toca, que são feridas muito antigas, às vezes de encarnações passadas, mas feridas que a gente continua trazendo e estão todas no nosso subconsciente. Então, todas uma parte do nosso cérebro, onde a gente só faz repetir comportamento, mas a gente não se conhece.
a gente só repete, e aí a gente sai magoando todo mundo. A gente sai machucando todas as pessoas, sem sequer sentir que a gente está fazendo isso. A gente vai falar mais um pouquinho de autoconhecimento para frente, por isso que... Oi. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe, mestre, não se te dá que pereçamos? Gente, o medo gera uma pane na fé. Quem disse isso foi Rossandro, também, em outro momento. Quando a gente está no meio da tempestade, quando a gente está no meio das situações mais difíceis da nossa vida, fica o medo cega. A gente já ouviu isso, né? O medo deixa você cego, surdo e mudo. E muitas vezes você faz o que você conhece. Apenas o que você conhece. Ele contou, para mim, ele contou nessa palestra que ele fez, um caso que eu fiquei super... que eu achei super interessante. Deixa eu passar para esse ponto aqui primeiro, vou falar esse caso um pouquinho mais na frente. E você está ali, imagina esses pescadores num barco, um monte de barco ao redor, começa essa tempestade gigantesca, a água começa a entrar dentro do barco, Jesus está ali dormindo, e aí a gente chega naquele momento. E as coisas continuam acontecendo, quer dizer, o homem está perto de mim, mas ele não fez com que tudo isso aqui parasse. Essas coisas continuam acontecendo na minha vida, elas continuam vindo comigo. O que é que significa para a gente esse estado de Jesus dormindo no barco? E eu fiquei para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Gente, o que é que significa Jesus dormindo? Assim, tinha tantas hipóteses, poderia ser tanta coisa que significasse aquilo ali. E aí a resposta veio. Eu fiquei refletindo, e aí ela veio. A estabilidade psíquica de Jesus e aqui você não tem nenhuma. Quer dizer que meu subconsciente fala para mim. E eu disse, exatamente, a estabilidade psíquica de Jesus e a nossa, que não temos nenhuma. Porque no momento da tempestade, no momento que o medo cega, a gente para de ouvir Jesus e passa a ouvir a tempestade. A gente passa a prestar atenção no vento, a gente passa a prestar atenção nas ondas, a gente passa a prestar atenção no balanço do barco, naquele movimento dentro da cabeça da gente que não tem mais controle nenhum. E a gente esquece de prestar atenção em quem poderia nos ajudar. Não resolver, que a gente sabe que de várias coisas depende essa resolução. E desde o início da mensagem ele disse, agora que estás comigo, vamos atravessar. E aí vem a história de Rossano. Ele conta que a esposa dele, isso há anos atrás, não tinha nem telefone, internet dentro de avião, a esposa dele pegou uma pneumonia super rara, ela é jovem assim, e pegou uma pneumonia super rara, que você só vê gente com idade muito, muito, muito avançada, eu esqueci o tipo da pneumonia, mas é algo super raro. E ele estava em São Paulo dando uma palestra no centro espírita, mas antes, quando a pneumonia começou, o que foi que eles fizeram? Ligaram para todos que é médico. Sabe que no Brasil a gente tem contato, né? Não sei quem conhece, não sei quem conhece, não sei quem. Levaram para 10 tipos diferentes de médico, levaram para vários hospitais, saíram do estado. Fizeram tudo que eles puderam. E ela, no meio do tratamento, ela foi internada. Rossandro foi para São Paulo, precisava dar essa palestra nesse centro espírita. Quando o Rossandro volta, que chega no aeroporto, a cunhada liga. Ela está na UTI, o médico pediu que a gente se preparasse, que ela não tem horas. E aí ele disse, nessa hora, eu rezei. Porque eu ia atravessar, ele mora em Campina Grande, né? No meu estado. São Paulo para Campina Grande é 3h30, 4 horas de avião. Ele disse, quando aquele avião pousasse, podia ser que eu não tivesse mais ela. Ele disse, nessa hora eu rezei. Mas eu rezei com tudo que eu tinha. E eu disse, Deus, me ajuda. Ajuda a Janine, porque sem ela eu não vou conseguir desenvolver tudo que eu preciso nessa terra. E eu tenho muito trabalho para fazer, mas sem ela eu não dou conta. Quantas vezes a gente repetiu isso? Eu fiz tudo que eu podia, agora está nas mãos de Deus. Por que Deus só veio depois? Por que a gente fez logo tudo que a gente podia? E ele disse, naquele momento, ele disse que quando pousou, ela estava viva. E ela saiu da UTI, tá? Só para finalizar aqui a história. Mas ele disse que quando ele terminou essa prece, imediatamente veio essa reflexão. Por que eu só fiz isso agora? Ah, Deus, mas tem um monte de tempestade que a gente não sabe o que vai acontecer.
Um dia a gente tá bem, outro dia a gente vai no danado do médico, o médico diz, ó, você tem um negócio aqui. Tá isso aqui nos seus exames, agora você... A tempestade dela acontece assim. Tá, tudo bem, não tinha como eu rezar para Deus antes dessa tempestade acontecer, mas tinha como eu pedir para ele todo dia? Assim como eu bebo água, né? Assim como eu preciso do alimento do corpo. Assim como eu gosto de ler, para aqueles que gostam de ler, ou para aqueles que gostam de ouvir uma palavra, alguma coisa que acalme a mente um pouco naquele momento de reflexão, no seu cafezinho do dia, naqueles minutos do dia. Por que eu não mantenho? Por que a gente repete e repete isso? É uma coisa tão intrínseca na nossa cultura. Eu fiz tudo o que eu podia, agora está entregue nas mãos de Deus. Gente, Deus está entregue nas mãos de Deus desde o início. Desde sempre. Que raciocínio é esse? Que pensamento incrustado na gente é esse? Porque Ele está conosco. Agora que estás comigo, nós vamos atravessar. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou. E houve grande bonança. E aí, gente, eu venho, saindo dessa deixa que a gente falou do último slide, por que eu faço isso? Eu atribuo muito ao orgulho, que a gente sabe que são as duas chagas da humanidade. Orgulho e vaidade, certo? Tem várias outras, mas essas daqui, elas são pai e mãe de muita coisa que a gente traz com a gente. Do orgulho, da ingenuidade, eu diria ingenuidade. De achar que a gente tem condição de resolver qualquer coisa sem a ajuda dele. Num mundo como esse. Como é que a gente faz para descobrir Jung? Como é que a gente faz para tratar orgulho e vaidade? Como é que eu vou deixar de ser orgulhoso? Como é que eu vou deixar de ser vaidoso? Como é que eu vou deixar de ser... Ai, tem mais um, perdi agora. Orgulho... Vai, Tânia, ajuda. Ajuda. Tem mais um. Orgulho, vaidade, tem mais um. Que ele vai voltar já já. Como é que a gente vai perceber que a gente tem essas coisas de egoísmo? Obrigada. Egoísmo. Como é que a gente entende que a gente tem? Já posso afirmar, viu, pessoal? Temos todos. Alguns mais, outros menos, mas eu acredito que nesse mundo aqui a gente ainda tem um bocado. Mas como é que eu vou conseguir medir o quanto eu estou tendo isso na minha vida? Em que atitudes eu estou tendo isso? Em que situações eu estou colocando diante das pessoas que eu estou colocando? E aí vem Jung. Jung é um psicólogo muito conhecido, inclusive no meio espírita, porque o que Divaldo diz, né, o que Divaldo traz para a gente é que Jung foi um pupilo de Joana de Ângeles. Então, obviamente, a mensagem dele está faltando pedaços. E Joana vem trazendo em toda a bibliografia escrita por Divaldo Franco. Mas ela, até o próprio Divaldo, ele cita bastante Jung devido a esse projeto. Jung trabalhou no mundo espiritual no projeto de Joana de Ângeles. Ele como outros psicólogos. E ele traz para a gente: não saias, é do interior do homem que habita a verdade. E aí eu trago: como é que a gente sai? Quantos de nós hoje consegue esvaziar a mente, nem que seja por um pouquinho? Joana, ultimamente, ela tem batido muito. Eu tenho lido bastante, Joana. E ela tem batido muito nessa questão das distrações, que eu coloquei o ponto aí para não deixar de falar. O quanto a gente se distrai para que a gente não olhe para dentro. Às vezes a gente se distrai para fugir da tempestade. Mas vocês lembram que eu acabei de comentar com vocês que a tempestade, muitas vezes, fomos nós que criamos. E se a gente cria, o que é que a gente tem? O poder de desfazer, correto? Ou o poder de não repetir. A gente criou aquela tempestade, a gente passou por um problemão. E eu acho que é comum na vida de todo mundo que está aqui, quantas vezes essas tempestades se repetem, né? Na vida da gente. Às vezes a mesma situação. Anos depois. Às vezes, nossa, aconteceu com a gente e vem acontece com um filho. E daqui a pouco acontece novamente, mas uma pessoa diferente, não mais com aquela, mas a mesma situação, que tratava praticamente da mesma questão. Por que aquilo está se repetindo? Porque a mensagem não foi assimilada, porque a gente não mudou o comportamento gerador daquilo, certo? Porque geralmente quando é prova e quando é expiação, fica muito
fica muito... Eu não vou dizer que é claro a gente a gente dizer distinguir, né, um do outro. Mas nessas situações em que vem repetindo, aquela provação vem acontecendo, e ela vem acontecendo, e você muda de país, e aqui acontece novamente. E você muda de trabalho, e ali acontece novamente. E você muda de relacionamento. E a pessoa com que você relaciona tem as mesmas características de todos os outros lugares que você passou. E você continua sofrendo daquilo. A chance de ser um comportamento seu, que você está provocando, que você não está conseguindo mudar o seu modo de agir para ter aquele resultado, né? Você está agindo da mesma forma, então vão ser os mesmos resultados, ela é gigantesca. E como é que a gente muda? Olhando para dentro, olhando para aqui, acalmando a mente. Acalmando a mente da mídia social, acalmando a mente das séries do Netflix. Eu acho interessante que ele faz a ilusão, o que ele na bibliografia, ela repete assim: a gente vai buscando de uma coisa para outra. A gente vai se intervendo com todas as atualidades tecnológicas do mundo. Claro que ela não vai falar das mídias sociais, mas ela diz com todas as atualidades tecnológicas do mundo, só para que a gente não fique sozinho com nós mesmos. Para que a gente não pare e reflita dentro dos nossos pensamentos. Aí Emmanuel, olha isso, gente, muito antes de qualquer social media, de qualquer distração que a gente vai buscando. E eu não falo só do tecnológico, não. Eu falo, às vezes, é uma festa depois da outra, é bebida depois da outra, é uma viagem depois da outra. E aí a gente começa a se preparar de uma para outra, de uma para outra, de uma para outra. É a social media, é um show que a gente quer assistir. Toda hora a gente tá, até pra gente descansar. Nossa, eu já me peguei dizendo isso quantas vezes, meu Deus. Ai, hoje eu preciso relaxar minha cabeça. Aí eu ligo a televisão. Porque como foi fazer uma meditação, eu pelo menos dormir assim, ó. Parar e ficar sozinha comigo mesmo. Porque essa é a proposta que Joana traz pra gente. Pare e fique sozinho com você mesmo, sozinho com os seus pensamentos. Para você se conhecer mais. Reavalie. Santo Agostinho, gente, pergunta 919 do Livro dos Espíritos. Meu Deus, já li tanto essa pergunta. 919. Como é que eu faço para me conhecer? Avalia-te no final do dia. Avalia tudo o que fizeste, tudo o que disseste, todas as pessoas que encontraram no teu caminho. Vai passando na tua mente tudo o que aconteceu. Mas a gente deixa a mente descansar, a gente não deixa, a gente vai pulando de uma distração para outra. Assim a gente não precisa encarar o espelho que está embaçado. Mas se a gente não encarar, ele nunca vai estar translúcido. Ele nunca vai refletir, como Paulo disse que um dia ele iria. E aí eu trouxe essa reflexão de Emmanuel para a gente ler. Cada homem possui, com a existência, uma série de estações e uma relação de dias, estruturada em precioso cálculo de probabilidades. Razoável se torna que o trabalhador aproveite a primavera da mocidade, o verão das forças físicas e o outono da reflexão, para a grande viagem do interior para o superior. Entretanto, a maioria aguarda o inverno da velhice ou do sofrimento irremediável da terra, quando o ensejo de trabalho está findo. O que é que Emmanuel está dizendo a gente, pessoal? Eu acredito que todos nós aqui, acho que a gente já passou um pouquinho aqui do verão, está chegando no final do verão aqui, para o outono das reflexões. Que a gente não deixe, não cometa o erro, que a gente já ouviu tantas vezes, né? Às vezes você vai conversar com alguém mais idoso da sua família, e alguém que já está perto realmente do desencarne, que já está no fim da sua vida, e vocês contam às vezes tantos arrependimentos, tantas coisas que eles deveriam ter feito diferentes, né? E eu acho que é isso que ele está falando aqui. Se a gente não mudar o que a gente está fazendo hoje, a forma com que a gente está vivendo a nossa vida hoje, a gente vai chegar nesse inverno da velhice, onde não tem mais remédio. Vai ter remédio numa outra encarnação. Mas nessa daqui, foram muitas chances, muitas oportunidades perdidas. Enquanto a gente está nessa fase de refletir, de observar que a gente tem tempo, nós temos tempo. Nós temos tempo de refletir, de entender a mensagem, de começar a mudar daqui por diante. Porque quando eu digo a vocês que tem tempo,
Porque às vezes eu penso, gente, Deise, eu posso morrer amanhã, você pode morrer amanhã, mas se você entendeu hoje, você morre diferente. Se você entendeu hoje que era essa postura que você deu, e você decidiu que isso era isso que você ia fazer, se você morrer amanhã, eu tenho certeza que você vai, no seu desencarne vai ser bem diferente do que ele teria sido no dia anterior, quando você não entendia nada, quando você estava ali olhando, passando no Netflix, qual é a série que você vai assistir esse final de semana? Eu tenho certeza absoluta. Porque é aqui, a gente que estuda espiritismo, a gente que trabalha com mediunidade, a gente que escuta os espíritos, é muito claro. Tá tudo aqui. É o que eu trago aqui dentro, é a forma com que eu entendo as coisas. É a forma com que eu me comporto, é o que eu acredito. Tá tudo aqui. Então é isso aqui que tem que ser cuidado, pessoal. E ao final da nossa. Esse não é o nosso último slide, a gente vai ter mais um, que eu queria terminar aqui com a reflexão. Mas é o final da passagem, né, de Mateus. E disse-lhes: Por que sois tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor. E diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar obedecem? A gente sabe que, diante da tormenta, a gente já falou um pouquinho aqui de medo. É o natural do ser humano, é o medo. Mesmo sabendo que Jesus é o governador terrestre, que ele está aqui, sempre que a gente pedir, sempre que a gente se concentrar, ele vai nos ouvir, nenhuma prece fica sem resposta. E que nós sobrevivemos a 100% dos piores dias da nossa vida. Eu já ouvi isso várias vezes, agora eu não consigo, essa frase não é minha, tá? Eu não consigo dizer a vocês quem falou, mas nós sobrevivemos a 100% das piores coisas. Se cada um de vocês pensar no pior dia da sua vida, você tá aqui. E no final da jornada, gente, no final da travessia, a gente vai chegar de uma maneira ou de outra, tá? A gente vai chegar andando assim, decente, só um pouquinho molhado das ondas do mar, ou a gente vai chegar todo capengado, todo... mas a gente vai chegar. Mas no final, o que mais importou foi como. Foi esse meio aqui, foi como a gente se comportou, com que fidelidade a Deus, com que fidelidade a Jesus. Quantas vezes a gente pediu, se a gente só pediu no final, quando não tinha mais nada para fazer, quando não tinha mais ninguém para recorrer, como último recurso. Ou se ele teve presente todos os dias na vida da gente. Se ele teve presente muito antes da gente, de todas essas tempestades acontecerem. Se ele teve presente quando a gente se cuidou, se amou o suficiente para procurar ajuda psicológica, para procurar uma casa religiosa que aplacasse todas as necessidades do nosso coração, que nos colocasse em contato com ele, seja lá a religião que for, mas que naquele momento eu tivesse um toque de fé dentro de mim. Se aquela casa me inspira isso, que seja a casa que eu vou usar. Então, isso ser fiel, isso é acreditar realmente que ele estava ali no barco, mesmo em silêncio, mesmo completamente estabilizado, sabendo que a gente ia chegar do outro lado e a gente desesperado, gritando, mas ele sempre esteve ali. E eu queria terminar a palestra de hoje com essa música que eu trouxe para vocês. Eu acredito que vocês já tenham ouvido essa música. Essa música é lindíssima. E ela é de uma banda que se chama, achei até que André estava aqui, porque ele deve conhecer, Cogumelo Plutão, Blank Van Gogh. E esse Blank Van Gogh, ele era ateu. E o que ele descreve para mim foi, enfim, ele chegou num templo religioso, ele não disse especificamente. E ele era ateu, mas ele estava passando um momento muito, muito difícil na vida dele. Ele tinha sido despejado, ele não tinha o que comer. E ele passou pela frente desse templo religioso e ele entrou. E ele disse que a letra dessa música entrou na cabeça dele como se tivesse vindo do céu. Eu disse, nossa, o que será? E eu coloquei a letra aqui para a gente acompanhar, porque ela tem tudo a ver com que eu acho que as coisas que a gente precisa internalizar mais e seguir daqui para frente, né? E tentar. E que a gente voltasse para casa hoje. Não só com a letra da música, com a melodia que é bem legal e catchy na nossa cabeça, mas refletindo sobre as nossas tempestades. Sobre todas elas. Se a gente refletir o suficiente, não refletir com distrações. Se a gente tomar o tempo necessário para a gente refletir sobre todas elas, sobre o que a gente está vivendo agora,
Sobre isso que a gente já viveu, tudo bem. Mas principalmente sobre a turbulência que está acontecendo agora, porque a gente sabemos que todos nós temos uma, duas ou várias tempestades acontecendo em vários aspectos da nossa vida, no trabalho, no amor, com filhos, com família no Brasil, com dentro do centro religioso que a gente faça parte. Tem muita coisa acontecendo dentro de cada um de nós. Que a gente reflita a nossa responsabilidade em cada tempestade dessa. Se fomos nós que criamos a tempestade. Se a gente tem como... Sabe uma dica fantástica? Se você consegue cessar aquilo imediatamente, se você consegue acabar com aquela tempestade, a chance de você ter criado é enorme. Né? Porque se às vezes é uma... Não, vou dar só um exemplo, sei lá, uma doença do filho, uma coisa gravíssima que não tem como você já tem que, né? Você tem que ali acordar. Jesus, vem aqui. Você não é meu último recurso, não, você é meu único. Então vem aqui e vamos comigo. Mas existem outras tempestades que a gente tem que acabá-las sim, gente. Então vamos refletir sobre as tempestades da gente quando a gente estiver voltando para casa hoje. Para ouvir? Quando me pedi, você apareceu, me fazendo rir do que aconteceu. E ele escreveu essa música para Jesus, tá? Ele escreveu para ele. Tudo ao meu redor, só assim cheguei e agora estou melhor. Você é a escada da minha subida, você é o amor da minha vida, é o meu abrir de olhos no amanhecer, verdade que me leva a viver. Você é a espera na janela, ave que vem de longe tão bela, a esperança que arde em calor. Você é tradução do que é o amor e a dor saiu. Foi você que me curou quando o mal partiu e algo em mim mudou. No momento em que quis ficar junto de ti. E agora sou feliz, hoje tenho bem aqui. Você é a escada da minha subida, você é o amor da minha vida, é o meu abrir de olhos no amanhecer, verdade que me leva a viver. Você é a espera na janela, ave que vem de longe tão bela, a esperança que arde em calor. Você é tradução do que é o amor. Acabou. Muito obrigada por me ter hoje. Obrigada pela paciência. Ui, ai, deixa eu